Boa noite, este é o Orando com os Salmos, um refúgio em tempo de aflição. Esse tempo é um tempo especial da gente falar sobre a nossa perspectiva bíblica, né, em meio a essa pandemia, o coronavírus, onde a gente não observa do ponto de vista humano, mas observa do ponto de vista de Deus. A nossa cosmovisão não é a cosmovisão do mundo, a maneira de ver o mundo, a nossa maneira de ver as coisas e o mundo é do ponto de vista de Deus, e Deus se revela através da sua palavra. Por isso nós estamos estudando os Salmos nessa perspectiva. A gente lê o Salmo e tira uma lição para esses dias tão difíceis. Alguns queridos já estão chegando, a Cléo, Ritinha, Fabrício, alguns outros que estão aí, Cris também, a Neide, Luiz Carlos, a Nívia, estão aí chegando conosco para participar desse tempo ao vivo, dessa live, todas as 19 horas, todos os dias, enquanto houver quarentena, para a gente aprender com os salmos a respeito de como passar por esse momento, né? Eliane, Valmir, a Raquel, né? Seja bem-vinda, e os nossos queridos que estão chegando nesse tempo especial, né? O Elton e a Kede, que bom que estão aí com a gente, para a gente participar desse tempo muito especial. Paz, a Eliane, lá de Floripa, com a gente aqui também e podendo participar. Que coisa boa. Tem o pessoal aí de Floripa, alguns de Curitiba, alguns de outros estados, nosso querido Bento, Vivian e Alexandre, que bom ter vocês com a gente, o Roberto e a Iris, boa noite para vocês também, a gente poder estar tendo esse tempo estudando a Palavra de Deus. Hoje eu escolhi para a gente pensar juntos e orar em cima da perspectiva do Salmo 8. Paulo e a Sueli também conectados, que bom. Adelino, seja bem-vindo, uma boa noite para você, né? A Tânia também, Tânia Silva, boa noite, Tânia. O Adelino não é Adelmo não, né? O Edwin e a Ana com a gente também. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou aqui lembrando alguns queridos. Salmo 8, e nós vamos pensar um pouquinho sobre o que esse salmo nos ensina e o que ele nos ensina a orar. Ereni, que bom, seja bem-vindo, meu irmão, Márcia, Deus abençoe vocês também. Rose também, que bom, querida, que você está com a gente aqui. E nós podemos então pensar, refletir e orar embasados nesse salmo. Então eu queria que você estivesse aí atendendo. A Lourdes e o Ivanor, que bom, querida, seja bem-vinda. Que bom que você pode estar com a gente aqui também. Bom, Salmo 8 diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Ou, em algumas versões, suscitaste o perfeito louvor. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais ou os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, e tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a vereda dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome
em toda a terra. Esse salmo é um paradoxo a respeito da característica do homem, o que é o homem. Veja que ele nem diz quem é o homem, ele diz o que é o homem. E o único jeito da gente responder essa pergunta é bíblica, porque nós cristãos precisamos ter a cosmovisão bíblica. É a Bíblia quem diz para nós quem nós somos, o que somos, qual é o nosso projeto de vida, o que é o propósito da nossa vida, qual é o nosso sentido aqui. É nessa perspectiva que a gente caminha. Nós não vivemos em outras perspectivas a não ser a perspectiva da palavra de Deus. Nós podemos conversar com outras ferramentas, com outras ciências. Se eu poderia dizer que a teologia é uma ciência, ela já foi considerada ciência na história, né? Mas outras ferramentas como a sociologia, a psicologia, a biologia, todas elas devem ter uma conversa com aquilo que é a cosmovisão bíblica ou a teologia bíblica. Mas quando essas ciências ou essas ideologias ou essas teorias ou essas linhas de pensamento são contrárias à palavra de Deus, nós devemos então deixá-las ou não reconhecê-las como um todo, porque a palavra de Deus é a base. E quando nós olhamos para o nosso tempo, essa pergunta quem é o homem, o que é o homem, ela é constituída de várias respostas. Alguns vão dizer que nós somos apenas uma matéria que tem começo, meio e fim, e a nossa finitude termina, o nosso tempo termina no momento que nossas células deixam de se reproduzir ou o nosso fôlego de vida não existe mais. Então é constatado que biologicamente o homem não existe mais. Ele existiu, deixou de existir no momento que a vida se foi. Alguns vão dizer que nós somos seres que temos uma evolução e que vamos continuar evoluindo por essa vida em outras dimensões, em outros corpos, e que a alma é imortal e ela não deixa de existir. Outros vão dizer que nós somos seres que temos todas as condições no mundo de sermos felizes, porque a felicidade está em nós, né? E nós temos um valor imensurável e nós temos que descobrir em nós mesmos esse valor. Eu preciso descobrir o meu valor, porque se eu não descobrir o meu valor, quem vai dar valor para mim? Outros vão dizer que eu preciso ser um ser que faça o bem para merecer o bem. E quando eu, então, sou uma pessoa boa nessa terra, então eu vou desfrutar das coisas boas. Mas se eu for uma má pessoa, eu vou desfrutar das coisas más. Todas essas respostas, né, que a gente ouve a respeito de que é o homem, tem um pouco de sentido, mas elas não são completas. Muitas estão erradas, equivocadas e outras estão incompletas. A resposta bíblica a respeito do homem é muito simples. O homem é uma criatura. Primeira concepção e primeiro conceito, ele é uma criatura, foi criado por Deus. Criado por Deus à sua imagem e semelhança. Na criação, Deus fez o homem do material da terra e do material do céu. O material da terra foi exatamente o pó, que ele forma então, do pó da terra, ele forma um homem, um boneco ali. E a Bíblia diz que ele sopra na narina deste homem o fôlego de vida, o seu sopro, o sopro de Deus. Então o homem na sua constituição é parte sim matéria física e parte espírito, porque fomos soprado nosso fôlego de vida por Deus. Então nós somos alma vivente. É o que o versículo lá de Gênesis vai dizer. Nós somos então essa mistura entre aquilo que é terreno e aquilo que é espiritual. Segunda definição que a Bíblia vai nos mostrar, que nós somos criatura caídas. Caídas porque nós pecamos. E o pecado em Adão, de Gênesis 3, vai ser o pecado para toda a humanidade. Eu e você já nascemos com uma gênese do pecado. Nossa natureza pecaminosa. Somos pessoas que perderam essa ligação direta e absoluta com Deus. No momento da queda, lá de Adão, ela tem um reflexo por toda a humanidade. Então nós já nascemos desconstituídos desse relacionamento com Deus.
Nós então precisamos voltar àquilo que era o projeto original. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Somos um protótipo do jeito de Deus. A imagem e semelhança dele quer dizer o caráter dele, o jeito dele, a maneira dele. Só que por causa da queda, essa característica, esse jeito de ser foi contaminado. Então nós começamos a ter o nosso jeito, o jeito humano de ver as coisas. E por isso que o homem é uma criatura caída, mas que quando Deus viu essa queda, já tinha previamente, desde a eternidade, preparado a redenção do homem na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo já é prometido lá no Gênesis, quando diz que a mulher daria à luz a um filho e esse esmagaria a cabeça da serpente. Esse que é o filho que daria, que seria nascido da mulher, era a promessa de Jesus lá no Éden. Ou seja, Deus já estava olhando para a sua criatura caída e trazendo condição dela ser redimida, de redenção, de pagamento pelo pecado, pela falha do homem. Essa imagem, essa é a cosmovisão de que é o homem, respondendo à pergunta. Só que não fica só aí. Ele é redimido, mas ainda fica com traços da velha natureza. Ainda há em nós aqueles resquícios do velho homem. Ainda há em nós uma natureza pecaminosa. E a Bíblia vai dizer que mesmo sendo redimidos, no momento em que nós reconhecemos que somos pecadores e que desfrutamos da glória de Deus por causa da presença de Jesus, do seu Espírito em nós, nós somos redimidos, foi pago o preço por nós. Nós agora, no domingo, celebraremos a Páscoa. A Páscoa é o momento na história onde Deus redimiu aos seus escolhidos. Foi o momento onde a cruz foi o pagamento pelo pecado da humanidade. E todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, será salvo. Esse confessar tem a ver com esse entendimento de que é criatura caída e precisa de redenção. No momento que há redenção, então nós já começamos o próximo projeto. E a última estágio do que é o homem. O homem será uma criatura que foi caída, redimida e será glorificada. E glorificado quer dizer o seguinte, que este corpo que ainda habita a decomposição, como o salmista diz, esse corpo que ainda habita o pecado, esse corpo que ainda é inclinado ao erro, e você sabe muito bem, Paulo já descrevia isso, né? Quem eu sou um miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele vai dizer que ele quer o bem, o bem que ele quer, ele não consegue fazer, mas o mal que ele não quer, está ali nas costas dele, o indicando o erro e mitigando ao erro. Este é o homem. Agora, o paradoxo disso tudo é que quem é Deus? Deus é esse ser que não foi criado de ninguém, que existe pela eternidade, que é majestoso o seu nome em toda a terra, que a glória é cantada nos céus e da boca das crianças também é cantado. Então, em todo o universo, ele é glorificado, ele é bendito, ele é reconhecido a sua majestade e o seu poder. O nome de Deus está acima de tudo. Agora a pergunta que eu faço para você, então, se Deus é tudo isso, e ele é aquele que tem firmado o seu nome como fortaleza, para receber o louvor da sua criação, o que o homem é diante de tudo isso? E aí que eu vejo a segunda resposta. O homem é uma criatura caída, redimida e glorificada por Deus, porque Deus amou. O homem é uma criatura que Deus amou incondicionalmente. E por isso que esse salmo faz essa pergunta. E ele não dá ao homem nenhum valor, a não ser o valor que Deus dá. E aqui eu faço um parêntese, com todo respeito aos psicólogos, e a minha palavra não é crítica aos psicólogos, nem nenhuma linha da psicologia,
mas uma linha de autoajuda que a gente tem visto, onde tenta trazer uma imagem do homem, tentando trazer um valor intrínseco ao homem, né? Como se fosse ele o detentor desse valor, que ele é que tivesse produzido esse valor. E isso traz uma ideia errada a respeito do homem, porque traz uma ideia de mérito. Ah, você merece. Você merece porque você é uma boa pessoa. Você merece a felicidade porque você é uma pessoa que não faz o mal a ninguém. E isso tem trazido às pessoas um conceito assim, de que Deus vai salvá-los mediante o merecimento. Deus vai trazer salvação a eles porque eles se comportaram bem. E aquele conceito que nós, como filhos, já tivemos com os nossos pais. Quando você queria ganhar um presente, você começava a trabalhar, ajudar a mamãe e o papai nas tarefas de casa, não desobedecia, não respondia, não era preguiçoso, era solícito quando o papai e a mamãe pediam alguma coisa, porque havia um interesse por trás. Então eles viam em você um merecimento, em mim um merecimento, e davam algo que eu queria e que você queria. E diziam, ó, porque você foi bonzinho, nós vamos fazer isso. O mérito tem seu mérito, mas não é assim que funciona com relação a Deus. Deus é majestoso, totalmente incrível, não necessita do homem, não precisa do homem. Olha o que a pergunta do salmista no versículo 4. Que é o homem para que com ele te importes e para que com ele te preocupes? Por que o Senhor preocuparia-se com o homem e se importaria com o homem, sendo que o Senhor não precisa dele? Deus continua sendo Deus enquanto a terra está um caos. Deus não perde a sua essência porque os homens se degladiam nos seus poderes, nas suas autoridades e brigam entre si pela troca de favores ou pelo interesse político. O Deus não deixa de ser menos Deus porque um planeta em todo o universo chamado Terra não se entende porque é uma obra criada, caída, mas que ainda não foi redimida e nem glorificada. Deus não muda, Deus continua sendo Deus. Então a pergunta que eu faço, por que então Deus criou os seres humanos? Deus criou os seres humanos porque Ele ama os seres humanos, porque Ele quer ter um relacionamento com os seres humanos. Foi assim desde o Éden. Deus descia e a palavra de Deus dá uma expressão que Ele, na viração do dia, no finalzinho da tarde, Deus passava para conversar com o homem, para ter um relacionamento com o homem. Deus cria alguém em todo o seu universo parecido com Ele, que dá ideia dele, para poder se relacionar com ele. E não que Deus se sentia sozinho. A teologia bíblica nos ensina que Deus é uma comunidade. Deus é constituído do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três pessoas são Deus. Então, não tinha dificuldade de gente para conversar, porque eles conversam entre si. Tanto é que para eles fazerem a terra, eles dizem, fazer o homem, eles dizem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, a imagem de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, e tinha os anjos que o adoravam e adoram a Deus o tempo todo. Adoram o Pai, adoram ao Filho e adoram ao Espírito na mesma intensidade. Deus está sendo louvado e adorado em todo o tempo. Não existe cronologia da adoração. Esse momento ele está sendo adorado da mesma forma que foi adorado no Éden, da mesma forma que foi adorado na Segunda Guerra, da mesma forma que foi adorado no Holocausto. Deus continua sendo adorado, mas Ele se condói, Ele se importa com o homem. Ele se importa com esse planeta chamado Terra. Tanto é que no seu poder Ele poderia acabar com isso a qualquer momento. Dizer, olha, quer saber de uma coisa? Vou passar a régua, vou terminar com tudo isso, mas Deus não faz isso. E por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. E olha só, por que eu digo tudo isso?
Porque é um paradoxo esse salmo. Ao mesmo tempo que eu estou dizendo para você, não se faça de alguém que acha que você tem um valor maior que você tem. Não se busque em você achar que você é mais do que alguém, porque você, sei lá, vai mais na igreja, porque você dá uma ajuda aos pobres, porque você é uma pessoa boa, porque você é tão pecador quanto qualquer outra pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu não posso dizer que você seja uma criatura que não tem o valor. Porque Deus é quem colocou o valor em você, é que Deus colocou o valor em mim. A grande questão da cosmovisão bíblica a respeito da imagem do homem é que é Deus quem colocou valor, imputou valor em você. Você era uma conta negativa. Eu e você éramos uma conta negativa, em débito. E Deus foi lá e creditou um valor imenso na sua conta. Eu achei engraçado, né? Engraçado ao mesmo tempo triste, as pessoas perguntando quando o governo ia depositar os R$ 600 na conta deles, se tivesse em débito, né, ia ser descontado. E eu fiquei pensando, é verdade, olha que situação do ser humano, né? Você já está em dívida. Então qualquer coisa que depositar vai ser como os homens caíam na cova dos leões, ia ser devorados, não ia sobrar nada. Nós somos esses seres que já estamos em débito. E Deus vai lá e acredita na gente um valor imensurável. Sabe por quê? Porque Ele me ama e te ama. O único valor que nós temos é porque Deus nos deu esse valor. E isso deve servir de gratidão. Por que você diz isso, Jacques? Poxa, você está deixando a gente deprimido. Não, eu estou colocando a gente no nosso devido lugar. Nós somos criaturas caídas, mas por causa do imenso amor de Deus na sua cruz, nós somos redimidos. E isso é que nos dá valor. Então eu não posso olhar para ninguém e descreditá-lo por qualquer coisa que ele faça, porque eu estou na mesma situação. Nós somos aqueles que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o homem. Mas Deus imputou valor e nos deu condição de redimir e ser glorificado. Mas o texto diz, versículo 5, tu o fizeste, Deus o fez, Deus me fez, um pouco menor do que os seres celestiais, ou, em outras traduções, dos anjos. Foi Deus que me imputou valor. Em mim não tem valor algum. Em mim há uma carne. Em mim há um pecado. Em mim há o desejo de vingança. Em mim há o desejo da preguiça. Em mim há o desejo do erro. Em mim há o desejo de protelar as coisas. Em mim é o desejo de fugir das batalhas. Em mim é o desejo de fazer o mal às pessoas. No homem há toda a manifestação da criatura caída. Mas Deus o fez. O fez menor do que os seres celestiais. E o coroaste de glória e honra. E tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Então, é Deus quem nos deu valor. É Deus quem nos colocou como governantes, como administradores, como mordomos dessa terra. Foi Ele quem fez isso. Então, se tem alguém que tem o dom da liderança, que está sendo usado como líder em qualquer segmento da sociedade, ou até mesmo do governo, eles são pessoas que deveriam estar entendendo que foi Deus quem deu esse domínio a ele e a nós. E nós um dia teremos que prestar contas de todo esse domínio da terra. Aliás, o homem está indo muito mal no governo da terra, dos recursos naturais, da justiça social. Nós estamos indo muito mal, nós estamos regendo essa terra, administrando essa terra como criaturas caídas e não como criaturas redimidas e que seremos glorificados. Nós não entendemos quem é o nosso patrão,
não entendemos ainda quem é o nosso Criador e muito menos entendemos quem é o nosso Senhor. Por isso, o Salmo vai terminar glorificando quem? A Deus. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E aí responde a pergunta: que o homem? Alguém que Deus ama incondicionalmente, mesmo que ele não necessite do homem, mesmo que ele não precise do homem, mas o fez obra-prima da criação. Colocou ele numa posição de destaque, o honrou, o encheu de glória, confiou nele algo tão especial, a sua criação. Confiou a ele os mares, confiou a ele a terra, confiou a ele os recursos naturais, confiou a ele o governo das cidades, confiou tudo ao homem. Quem é o homem? O homem é essa criatura caída, com desejo de ser restaurado, mas com desejo às vezes de viver do seu jeito. Por isso, a nossa oração é: Senhor, coloca os homens no seu devido lugar, para que eles te dê glória, para que eles saibam quem é o Criador, para que eles saibam quem é o Senhor dessa terra, quem é o Senhor que governa sobre todas as coisas, que nome que é sobre todo nome, esse maravilhoso nome de Deus, que o seu nome seja temido em toda a terra. É por isso que nós estamos vivendo esse tempo também, para que o homem caia em si, para que o homem faça a pergunta: quem eu sou? E essa é uma pergunta difícil de fazer, mas ela precisa ser respondida, que é a humanidade diante de Deus. E o coronavírus tem nos mostrado quem somos. Hoje um rapaz da nossa Santa Catarina, 34 anos, músico, fazia tênis 2 vezes por semana, corria, praticava esportes, saudável, não fazia parte de grupo de risco, não tinha doença pré-existente e de repente começou com amidalite e essa amidalite se transformou numa doença respiratória e ele veio a falecer com coronavírus. O que é isso? É a triste constatação de que quem é o homem? O homem é exatamente esse ser falível, frágil, dependente de Deus. Mas quem é Deus? Deus é o Deus que criou esse homem e que o ama incondicionalmente e que de maneira muito especial quer que ele saia da condição de criatura caída para redimido e na redenção ele se torna filho de Deus. E nessa redenção de se tornar filho de Deus, ele volta ao projeto original de imagem e semelhança. E ele começa a agir nessa terra sabendo quem é o seu Senhor, quem é o governante, quem manda aqui e para que reino ele trabalha. Então enche a vida dele de significado, de projeto e de propósito, para ele viver aqui na terra como agente do reino, esperando que o rei venha em glória para que tudo aqui seja glorificado. Esse é o desejo do meu coração. Que você que está me ouvindo e eu entendamos que nós não temos nada em nós mesmos que seria interessante para Deus. Nós somos uma conta falida, negativa, que Deus creditou em Cristo Jesus uma herança perpétua do céu. Nos fez herdeiro do céu. Somos redimidos para um dia desfrutar de toda a bênção que Deus tem preparado. E sabe qual é a nossa função nessa terra? Chamar mais gente para poder ser redimida, para não ficar como uma criatura caída. Mais gente para experimentar o poder do nome desse Deus. Mais gente para experimentar o sacrifício do seu Filho na cruz. E mais gente para povoar o céu ou a nova terra que nós teremos. Mais gente para ser glorificada naquele tão glorioso dia que nós esperamos. Que o coronavírus nos mostre quem somos, mas nos revele quem Deus é. E nessa junção a gente entre na crise do entendimento de que nós precisamos de Deus e a mão dele está estendida com a redenção lá na cruz. Que o coronavírus e a Páscoa se unam
para que a gente tenha pessoas que saiam da condição de criatura caída para filhos redimidos para serem glorificados por Deus. Vamos orar assim, em nome de Jesus? Pai amado, eu quero colocar diante do teu altar a nossa vida. Quem somos nós, Senhor? O que merecemos nós, Senhor? A tua palavra diz que a humanidade caída merecia o inferno. Nós não gostamos dessas palavras. Nós fugimos delas, porque não são agradáveis, não ajudam na nossa autoestima, não melhoram a nossa performance, não nos dá nenhum tipo de esperança. Mas o Senhor, quem nos dá esperança na tua palavra, é aquela cruz lá que na história o Senhor Jesus morreu no lugar desses meus queridos que estão ouvindo. E por causa disso nós fomos redimidos, comprados por um alto preço. Naquele momento o nosso valor se tornou verdadeiro e absoluto. Somos herdeiros com Cristo e vamos morar contigo por toda a eternidade, com o corpo glorificado. Não mais dor, nem sofrimento, nem pecado, nem angústia, nem peste, nada, mas sim aquela humanidade redimida e glorificada que o Senhor projetou lá no Éden, o Senhor vai fazer voltar. Quem é o homem? O homem é alguém que o Senhor encheu de valor. Quem é o homem? É aquele que o Senhor pagou um preço alto na cruz. Quem é o homem? É essa criatura caída, mas que o Senhor amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que essa criatura caída não perecesse, mas fosse redimida e glorificada um dia. Obrigado, Senhor, pelo valor que o Senhor acreditou em nós. Obrigado porque em Ti temos estima, porque a nossa estima não vem de nós, mas vem do alto. A nossa autoestima não vem de dentro de nós. A nossa estima vem do alto, vem do Senhor, que diz para nós quem a gente é. Obrigado, Senhor, por esse valor incomensurável que nós temos, que foi dado pelo Senhor. Ensina-nos a ser esses agentes aqui na terra. Ensina-nos a ser os mordomos, administradores dessa terra. Nos ensina, Deus, a administrar bem o planeta que o Senhor nos deixou. Cuidar dele, Senhor, e também ajudá-lo a ser redimido de alguma forma. Mas, Senhor, nós clamamos que o Senhor volte para reinar sobre toda a terra. É o que oramos no nome de Jesus, o Rei. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Vi aqui alguns nomes, vi a minha mana, Lenita aqui com a gente, Rosana, a Joana, Noemi lá de Curitiba, manda um abraço para o Jorge, a Tina, Magali, Mônica, a Mali e o César. Que bom, queridos, que vocês estiveram com a gente aqui, a Vânia e o Jorge. Deus abençoe e até amanhã às 7 horas da manhã com os nossos 40 dias de oração, né? E também às 19 horas com a nossa live do Orando com os Salmos. Quero fazer dois pedidos a você que gostaria de nos ajudar com o fundo de auxílio aos necessitados, vítimas aí desse coronavírus, com a situação financeira. Você pode fazer isso, nos procure aí no privado e a gente vai dar informação melhor a respeito disso, tá? E também você que é membro da igreja, o seu dízimo e a sua oferta, para que a gente continue mantendo todos os projetos que estão acontecendo. Deus tem levantado e usado o nosso Instituto Vida para muitas ações. No sábado agora, nós estamos em parceria com o Crescer e Semear, que é uma ONG aqui de Blumenau, e nós vamos então levar para distribuir em 2 morros aqui de Blumenau, através do Ame Vida, que é uma associação Misericórdia e Vida, de um membro da nossa igreja, Sibila. Ela já tem quase 20 anos que trabalha com essas crianças ali, dos 2 morros aqui em Blumenau. Será servido então 500 refeições de Páscoa para essas pessoas que estão ali. E essa ONG Crescer e Semear nos pediu ajuda na distribuição disso. Então nós vamos caminhar com eles nesse sentido.
temos levantado muitas necessidades e estamos buscando recursos. Deus também está nos colocando em parceria com outros movimentos para que a gente possa também estar auxiliando. Temos uma ligação muito forte com a questão dos abrigos aqui. Semana passada nós então fizemos as refeições para o final de semana dos abrigos aqui em Blumenau. E estamos firmando parcerias para que a gente não seja omisso nesse tempo e que a gente, como criaturas que foram redimidas e salvos por Cristo Jesus, a gente possa fazer as coisas não para receber nada dos outros, mas porque nós já recebemos em Cristo Jesus a salvação. Deus abençoe você. Se você puder ajudar nisso, será uma bênção ter a sua participação e com certeza vai fazer a diferença toda na vida das pessoas. Que Deus abençoe e até amanhã. Uma boa noite.